Tancredo Neves era advogado e jornalista do estado de Minas. Foi eleito vereador de São João del Rei em 1935. Saiu da política 2 anos depois, por causa do Estado Novo. Voltou ao cenário político em 47, quando foi eleito deputado estadual. Em 50, virou deputado federal com o apoio de Juscelino Kubitschek. Tancredo foi ministro da Justiça no segundo governo de Getúlio Vargas e foi um dos poucos que apoiou o presidente até o fim. Na tensa madrugada do dia 23 para 24 de agosto de 1954, quando Getúlio Vargas, já praticamente deposto, reuniu seu ministério, só um ministro ficou ao lado de Getúlio para que ele resistisse. Tancredo Neves, que era o ministro da Justiça. Não por acaso é a ele que Getúlio deu a carta com a qual assinou, a caneta com a qual assinou a Carta Testamento. Tancredo Neves também foi presidente de bancos e secretário estadual de Finanças. Em 61, com a renúncia de Jânio Quadros, defendeu a manutenção do Estado Democrático. Assumiu o cargo de primeiro-ministro do Brasil, parlamentarista, para permitir a posse do vice João Goulart. Após o golpe militar em 64, Tancredo foi um dos poucos deputados federais que se recusou a votar pelo colégio eleitoral em Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura. O processo ditatorial, processo autoritário, traz consigo o germe da corrupção. Começa desfigurando as instituições e acaba desfigurando o caráter do cidadão. Entre 63 e 79, foi reeleito deputado federal 3 vezes. Em 78, virou senador e em 82, Tancredo foi eleito governador de Minas. 2 anos depois, Tancredo foi um dos incentivadores do movimento Direta Já. Comícios mobilizaram o país em torno do direito de votar para presidente. Mas a emenda Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas, não é aprovada na Câmara. Tancredo Neves sai candidato da Aliança Democrática e é eleito pelo Colégio Eleitoral. O Brasil dos nossos dias não admite nem o exclusivismo do governo nem o da oposição. Governo e oposição, acima dos seus objetivos políticos, têm deveres inalienáveis para com o nosso povo. Seria o primeiro presidente civil após mais de 20 anos de autoritarismo. Ele era o traço de união. Era um homem capaz de fazer a transição, né, do regime militar para um regime civil. Embora, é preciso dizer que ele iria governar, como o presidente Sarney governou, com todos os instrumentos do regime militar. Não tinha mais ato institucional, mas o Figueiredo também governou sem ato institucional, né? Mas com decreto-lei e tudo isso. E ele era um homem capaz de fazer essa transição. Tancredo reunia, então, as qualidades desse político hábil, extremamente culto e conciliador. E ele é buscado no Senado, onde ele estava representando Minas, para ser o porta-voz de um processo de transição que tinha sido lento, gradual e seguro e que tinha durado 10 anos. Quer dizer, o perfil de Tancredo, de um grande liberal, democrata, era o único aceitável, tanto pelas forças situacionistas quanto pela maioria das forças oposicionistas. Tancredo Neves nasceu em 4 de março de 1910, em São João del Rei, Minas Gerais. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal várias vezes, senador, governador de Minas e o primeiro presidente civil eleito após a ditadura militar. Um presidente civil na presidência da República. Na primeira eleição livre desde 1960. As eleições indiretas de Tancredo Neves foram bem mais do que isso. Elas simbolizaram uma eleição direta. Houve até comício, milhares e milhares de pessoas nas ruas. No dia da posse, que seria a posse dele, o país amanheceu todo engalanado, cheio de bandeiras, festas, etc. e tal. Tancredo, naquele momento, encarnava a esperança. Quer dizer, Tancredo, naquele momento, simbolizava a crença no retorno do país às suas melhores tradições e no avanço da própria democracia, que havia sido interrompida por 20 anos. Na véspera da posse, em 14 de março de 85, Tancredo foi internado com fortes dores abdominais. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves,
faleceu esta noite. Depois de mais de um mês hospitalizado, o presidente eleito morreu em 21 de abril de 1985, aos 75 anos, vítima de infecção generalizada, levando o país a uma comoção nacional. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. A morte dele e a sua não posse vão significar um golpe e um balde de água fria muito grande nesse enorme acervo de otimismo e de esperança que cercava o país naquele momento. A esperança é o único patrimônio dos deserdados e é a ela que recorrem as nações ao ressurgirem dos desastres históricos. Tancredo era um democrata, um liberal e um homem conservador. Nada disso tira os seus méritos. É talvez uma das figuras mais extraordinárias que a política brasileira conheceu no século XX.